O tema de hoje é prudência verbal. Porque o que acontece? A maior parte de nós vacilamos no falar. A maior parte de nós. A maior parte de nós nos prejudicamos com as nossas próprias palavras. Que na mesma mão que a gente pode transformar os nossos resultados através de afirmarmos coisas positivas, na mesma mão a gente pode prejudicar a nossa vida por afirmar coisas negativas. Se tem uma coisa que eu tenho avaliado muito de uns tempos para cá, é o que eu falo. É como eu falo. Hoje mesmo eu tive várias experiências, né, no período que eu estava, hoje à tarde, no período do dia que eu estava com a minha filha mais nova, e tinha uma pessoa com a gente, com nós duas, me ajudando a cuidar dela, e eu comecei a observar o que a pessoa estava dizendo. Eu falei, meu Deus, como ser humano, sem perceber, com uma intenção de querer ajudar, de querer resolver, ele vacila no falar, ele tropeça no dom da própria língua. Então, hoje, sinceramente, você se considera uma pessoa prudente verbal? Você se considera uma pessoa, você considera que você realmente pensa no que você fala? Um tempo atrás, nós estávamos pesquisando a história da minha vida. Como é que tudo aconteceu para realmente a Diana mudar de vida. Né? Por onde eu comecei. E alguns de vocês já conhecem essa história. Então, o que eu disse? Né? A Thais estava fazendo essa entrevista comigo de um conteúdo que a gente precisava desenvolver. E aí a pergunta era assim, de tudo que você aprendeu, o que foi realmente que você colocou em prática que gerou mudança? E aí o que eu disse? Olha, quando eu saí daquele primeiro treinamento, né, aquele lá que eu sempre contei a história, de inteligência emocional, e eu saí daquele treinamento, gente, eu cheguei na minha casa, a minha casa ainda estava com todo o quintal dela, era um quintal de terra, porque a gente ainda ia colocar gramado e não tinha dinheiro para colocar, as paredes externas delas estavam todas por rebocar, porque a casa era uma casa nova que a gente estava construindo, ela estava pronta por dentro e por fora, não. Eu ainda tinha muitos problemas financeiros, eu ainda tinha toda a marca de todas as âncoras gatilhos dentro do meu lar que provavam aquela instabilidade emocional que eu tinha antes de ir para aquele treinamento, ou seja, eu tinha muitas armadilhas ali na minha volta. Eu tinha todos os familiares, todas as pessoas que me conheciam e conheciam a velha Diana, porque essas pessoas não foram fazer o treinamento comigo, então eles não conheciam a nova Diana, né? E nem eu conhecia a nova Diana ainda. O que eu realmente coloquei em prática, o que eu realmente coloquei no dia a dia, que se tornou o meu ouro. E hoje a aula é sobre esse ouro. Qual é o ouro? E às vezes a gente fica buscando uma coisa tão grande, tão cheia de parafernália para provar para a gente onde está a resposta. E no último PPI eu fiz uma assessoria com uma aluna minha, ela já é aluna minha, já é coach, e ela veio contar para mim que ela lembrou de palavras que a mãe dela falava para ela referente ao pai. E essas palavras, na crença dela, ela entendia que o pai não amava ela. Era como se a mãe estivesse dizendo para ela que o pai não amava ela. Isso mexeu com a identidade dela. Por quê? Porque às vezes a gente quer entender uma fórmula, e a fórmula, ela é simples, ela é básica, 2 mais 2 são 4. São as palavras. O que muda a sua vida é pelo nível de palavras positivas que você distribui. O que muda a sua vida para o lado bom. O que prejudica a sua vida é o quanto você alimenta. Talvez, Diana, eu não falo, eu sou muito prudente no falar. Mas tem muita gente que não fala, só que pensa. O que vocês comunicam internamente? Quais são as palavras que vocês lançam? E eu quero que vocês imaginem que cada uma dessas palavras, elas criam arcos. Arco, imagina um arco. Lembra do bambolê, gente? Quem lembra do bambolê? A gente colocar o bambolê aqui, né? Bem no meio da cintura. Imagina
que esse bambolê é um arco de energia. E essa frase é esse arco de energia, ele vai girando em nossa volta. E ele vai atraindo mais energia, igual aquele vídeo que eu mostro para vocês da física quântica na imersão PPI, quando o rapaz coloca aquela roupa de ferro e a energia do gerador cria toda uma faísca entre a roupa de ferro, entre ele, a energia do corpo dele com aquele ferro, e entra aquele gerador, sabe, aquela energia que se conecta. Muitas vezes a gente está buscando resposta no óbvio e não está vendo o óbvio. E até hoje eu vejo que quando uma pessoa retrocede, ela retrocede pela linguagem. A forma mais clara de como funciona o ciclo ativo da formação dos nossos resultados é através da nossa comunicação. Gente, uma comunicação vitoriosa e vencedora, ela produz de forma imediata e automática um estado interno que gera uma comunicação vitoriosa e vencedora. Ela produz de forma automática um estado interno. Então, se eu estou dizendo assim, nossa, hoje eu estou muito feliz. Por exemplo, vamos supor que eu estou dormindo, eu acordei de manhã, meu celular despertou ali, eu percebi que eu tenho que levantar e eu estou com sono, mas aí eu levanto e antes de eu colocar os meus pés no chão, eu começo, ai, obrigada, Senhor, que bom, gratidão por esse dia, gratidão pelo sono que eu estou sentindo, porque significa que eu estou cheia de vida, mas gratidão porque o dia nasceu, e aí eu vou tomar banho, e vamos supor que eu tenho um baita de um desafio para viver na minha vida, tenho um baita de um desafio para superar na minha vida, e esse desafio que eu tenho para superar na minha vida é justo nesse dia. E nesse momento eu começo a comunicar, eu falo assim, nossa, hoje aquele desafio que eu tenho e cito ele, eu vou encontrar uma pessoa que já passou por aquilo, essa pessoa vai ter essa solução. Eu vou criar uma forma, então, Diana, calma seu coração, vai lá fazer o que precisa ser feito. Eu começo a comunicar isso, o cérebro, ele não resiste, é impossível o seu cérebro não manifestar a comunicação dos neurotransmissores e produzir serotonina na corrente sanguínea, não tem como. Porque a única forma dessa linguagem ser enviada para outro neurônio é através do neurotransmissor. E o neurotransmissor é a comunicação neural com o hormônio, que são os neurohormônios. Neurotransmissor e neurohormônios é a mesma coisa. Então, o neurohormônio envia essa comunicação. Ou seja, o nosso corpo começa a produzir esse sentimento e, obviamente, que a gente começa a ter imagens, criar possibilidades de coisas que podem acontecer, de coisas que podem dar certo. Gente, é tão forte, eu vou compartilhar algo para vocês, pessoal. Geniva, a gente está com um projeto, né, para nós, para a nossa vida, de algo que a gente já fez profissionalmente um tempo atrás, e é um negócio que a gente quer investir. E a gente ainda não tem esse meio de como fazer isso acontecer. E aí eu falei assim para ele, eu falei, amor, vai acontecer a imersão PPI esse final de semana. Eu falei, a gente vai conhecer um monte de gente nova, vai ter um monte de gente nova lá, pessoas que não nos conhecem. E não tem nada a ver com o Instituto, é uma coisa totalmente fora do Instituto, né? É uma coisa para nós, um sonho nosso. Aí, quando eu falei isso para ele, eu falei assim, eu creio que alguém, ali dentro da imersão, ou esse alguém vai ser a pessoa que não vai nos ajudar isso a fazer acontecer, ou esse alguém conhece alguém para nos colocar nesse caminho. É a coisa mais louca do mundo. Meu Deus, como o poder da palavra. E assim, eu falei isso para ele e entreguei, confiei em meu coração. Falei, olha, mas subir o primeiro degrau a gente vai subir, porque vai aparecer alguém para a gente fazer isso, que é meio louco, é uma vontade meio louca nossa. No último intervalo do treinamento, o Genival conversou com uma pessoa que não tinha nada a ver o assunto, puxa um assunto que vai para o assunto. Eu só sei que essa pessoa que ele estava conversando também pensa nessa situação, nessa questão que a gente estava planejando e tal. Eu só sei que os dois já vão se encontrar, já vão conversar sobre isso, e as coisas já começaram a acontecer. Vai dar certo ou não? Eu sei que uma hora vai dar certo. Com quem vai dar certo, Deus já está preparando.
Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque quando a gente declara, obviamente que aqui eu não estou falando completamente aberto, mas com Deus eu declarei exatamente, olha, é assim, essa pessoa precisa viabilizar dessa forma, e eu vou viabilizar para essa pessoa dessa forma. E aí juntos a gente vai conseguir realizar esse sonho, né? Tanto da parte da outra pessoa quanto da nossa. Deus envia as coisas, porque uma vez que você vibra, uma vez que o seu corpo se encharca de potencial, uma vez que o seu corpo se encharca de possibilidades e que a sua mente, ela começa a se conectar com aquilo que você quer, você conecta com o seu lado criativo. E a vibração do outro que tem a mesma intenção não resiste de se unir com a sua. Gente, diga uau, fala isso é incrível, que delícia. Então, por exemplo, para quem quer chegar em casa, vamos supor, ó, vamos imaginar que você teve um dia que você cansou, que sei lá, que foi um dia um pouco mais cansativo, você é uma pessoa casada, vocês, mulherada aqui, né? Mulherada tá um pouquinho cansadinha, e aí não comunica que tá cansada, só pensa assim, nossa, hoje poderia acontecer algo incrível à noite, né? Para eu dispensar toda essa energia e mandar embora, descansar. Aí você chega em casa e de repente você encontra o maridão naquela cuequinha justinha, todo animadinho, e o maridão fala assim para você: amada, vem aqui que eu vou te fazer uma massagem. E aí ele te bota na cama, te faz aquela massagem. Gente, olha aí o poder das palavras. Mas a gente pode usar o poder da intenção para tudo. Para tudo, né? Para tudo. Deus usa o poder da intenção com a gente. Vocês têm ideia disso? Que ele usa o poder da intenção com a gente. A intenção dele é que a gente sempre agrade o coração dele. Ele confia em nós. Então, entende, vocês compreendem com o poder da intenção? Agora, vamos supor, você dormiu estressado com o marido, ou com um filho, ou com alguém do trabalho, sei lá. Dormiu com algo mal resolvido. Gente, observe, quem já passou por isso? Quando dormiu de ovo virado, né? Minha mãe dizia muito essas falas, né? Hoje ela já não fala mais essas coisas, mas ai, dormiu de ovo virado. Quem já teve uma noite péssima, dormiu mal e acordou mal? Quem já viveu isso? Agora vai falar para mim que o poder da comunicação não funciona? Imagina, a primeira coisa que a pessoa fez na hora que ela dormiu, ela trancou os dentes, já começou a travar, dormiu todo enrijecido, obviamente às vezes acorda com dor de cabeça, com enxaqueca, né? Então, sim, a linguagem, ela sempre vai trabalhar a nossa neuroquímica, ok? Ou seja, a química da comunicação de um neurônio para o outro. Então, quando a gente comunica algo, quando nós comunicamos, por exemplo, teve um desafio, tá? Eu tive vontade de surtar, de gritar, de agir de uma forma irresponsável, mas eu segurei. Quando a gente segura, nós não limitamos o nosso pensamento. Então, não existe outro caminho da real mudança senão a prática da mudança. Gente, anota isso. Não existe outro caminho da real mudança senão a prática da mudança. Então, por exemplo, talvez você não comunicou, não lançou palavras negativas, mas você ficou com um pensamento negativo. Se você, na hora que você está com esse pensamento negativo, se você não decidir, talvez não no mesmo segundo, mas daqui a alguns segundos, reformular esse pensamento, aquele pensamento negativo vai acessar sentimento, e sentimento, para ser manifesto no nosso corpo, ele precisa de derramamento hormonal, ou seja, uma circulação sanguínea de uma química negativa, de uma química não negativa, de uma química que gera fadiga, que é o cortisol. Então, na hora que algo ruim me acontece, se aconteceu, o que eu preciso fazer? Tá acontecendo isso. O que eu tô aprendendo com isso? O que eu tô tirando de aprendizado disso? Eu preciso fazer perguntas, o ato de fazer perguntas. Porque se eu não fizer essas perguntas, não reformular o meu pensamento, esse pensamento vai manifestar um resultado, e esse resultado vai fazer se autorrealizar circunstâncias que eu não quero, sensações que eu não quero, e coisas vão começar a acontecer da forma que eu não quero.
da forma com que eu não desejo. Por exemplo, eu ouvi muitas pessoas, né, com essa questão do Covid, desse vírus, enfim, muitas pessoas falando, ai, gente, eu morro de medo de pegar isso, eu não quero, eu tenho medo de pegar, tenho medo do filho pegar. Gente, contra fatos, né, não há argumentos, é um fato, tá? Então, não tem argumento. Mas existe um poder de vibração. Né? Existem taxas matemáticas que dizem que não sei quantos por cento, ou seja, a maioria vai acabar pegando. Só que se eu concentrar a minha energia na doença, eu vou dar um jeito de sentar do lado da pessoa que tá com o vírus e nem sabe que tá com o vírus, vai passar para mim, nem sabe que tá, nem sabe que tá passando. Entende? Agora, se eu concentro a minha energia como se ele não existisse, mas obviamente sendo prudente, tomando todos os cuidados que é necessário, porque a Bíblia fala para a gente ser prudente, para a gente não ser tolo, eu não vou vibrar. As pessoas não compreendem o medo. O medo é um eco da ausência. Então, quando eu sinto medo, eu estou dando um grito dentro de mim. Não quero que isso aconteça. E aquilo vai ecoando, 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 até que ele se conecte com aquilo que eu tenho medo, e aquilo vem e preenche a ausência, preenche o vazio. Por isso que a maior parte das pessoas vivem pagando o preço do seu próprio medo. As pessoas que têm medo de ser traídas, elas vivem sendo traídas. As pessoas que têm medo de fracassar, elas vivem fracassando. As pessoas que têm medo de não conquistar o coração das pessoas, elas vivem. As pessoas que têm medo de serem sozinhas, elas vivem sozinhas. Porque as palavras, elas sempre vão ser comandos. Sempre. Gente, assim como um computador ou um celular, o cérebro reage a comandos, literalmente, né? Se eu pegar o meu aparelho de celular, eu pego o meu aparelho aqui, eu venho aqui, dou um comando, coloco a senha e eu falo para ele, olha, abre para mim o meu Instagram. Ele vai abrir o meu Instagram. Ele vai seguir o meu comando. As palavras, elas são como esses aplicativos. Uma vez que eu clicar em qualquer um deles, eles vão abrir, ó, vou clicar aqui no aplicativo Livros. Ele vai abrir o aplicativo Livros. Entende? A palavra, ela é isso. Ela é um botão que você aplica e ela acessa. Naquela palavra, quando você clica, imagina que a palavra é um aplicativo. Você clicou, o aplicativo vai abrir todas as páginas e leques e todas as funções que ela tem. Então, se eu falo que eu tenho medo, eu abri o aplicativo do medo, o medo vai me mostrar para mim medo do quê? Do que eu tenho? De altura, de ser traída, de mágoa, sei lá, de divórcio, de falta de dinheiro, de falta de saúde. Tudo isso vai começar a abrir abas. O que eu dou like, o que eu não dou like? Ah, eu dou like nesse medo aqui porque eu realmente tenho ele. É assim que funciona o mundo vibracional. O nosso cérebro, ele sempre vai interpretar o significado original de todas as nossas falas. Sempre. Então, a pergunta é, será que as dificuldades, elas existem mesmo ou a gente que fica comunicando ela repetidamente, sabe? Sabe aquela fala? Sinceramente, gente, quem de vocês já falou? Ah, eu não quero engordar. E aí não consegui emagrecer de jeito nenhum. Quem já falou assim, ah, não quero ficar irritada, mas parece que tudo irritava, até a chuva irritava, o sol irritava, o vizinho irritava, tudo irritava. Quem que comunicava assim, ah, não quero, tô cansada de ficar cansada. Sabe, falas que a gente vai repetindo e não percebe. Não percebe que tá dando um jeito de colocar isso dentro de casa. O que você tem dentro da sua casa?